Gravação iniciada. Ok. Pessoal, então, retomando aqui o nosso julgamento, quando nós interrompemos a gravação, a sessão, a Ana estava falando para a gente que o Gregório alertou para o fato de que, em relação ao item 468 da pauta, item, por sinal, em relação ao qual a conselheira relatora havia encaminhado por não conhecer do recurso por intempestividade, o Gregório, o conselheiro Gregório, consultando os autos, identificou um envelope na página 137 do processo, que aparentemente é o envelope no qual foi encaminhado para a Receita Federal o recurso voluntário. Não tem essa indicação no envelope, mas parece que é esse envelope. E pela data que consta no envelope, ou seja, a data de 14 de dezembro, o recurso seria tempestivo, tá? É o seguinte, nós já pronunciamos a decisão, já prolatamos a decisão em relação a esse item, tá? Já foi prolatada a decisão. Então, vê se vocês concordam comigo. A melhor saída nesse caso, então, seria... após a publicação da ata, formalizarmos a decisão como foi consignada, como foi decidida por nós, e aí eu faço embargo a decisão, para que o processo retorne à turma, para que a gente possa apreciar esse envelope e ver se realmente é o caso de reconhecer do recurso por ser tempestivo. Alguém diverge dessa posição? Acho que não, né? Seria essa, né? Manter a decisão como foi decidida, como foi já, inclusive, prolatada, e depois nós embargamos a decisão para que o processo retorne, e assim a gente reaprecia essa questão da tempestividade, ok? Tá bom? Gregório, obrigado por você ter identificado essa situação, e então tá bom. Então tá, Ana, quando o processo voltar, daí a gente encaminha para você, aí quando voltar o processo, a gente decide o que fazer, né, se a gente aceita esse envelope, se a gente, de repente, baixa diligência para confirmar se esse é o envelope do recurso, ok? Mas daí, num segundo momento, a gente vê o que vai fazer, mas por hora, então, o caso aqui seria de embargar. Então tá, colegas, resolvido esse caso aqui do item 468, vamos passar agora, era o item 474 da pauta, me corrijam se eu estiver enganado, né? Isso. Colegas, vamos passar agora para o item 474 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. A recorrente é BTC Welter Tech Comercial Autopeças Limitada. Essas siglas a gente não sabe exatamente o que quer dizer, né? Então tá bom. Ana, pode passar a leitura do relatório e do voto. Bom, o auto de infração de obrigação acessória, que omissão de fatos geradores e em GFIP. A infração teria sido a apresentação de GFIP pela empresa com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A DRJ julgou a impugnação improcedente, no entanto, relevou a multa aplicada no período 1 de 99 a 12,99, 1, 2000, 2, 3, 7, 2006, atenuando os valores no período compreendido entre 6 de 2001 e 12 de 2005, e manteve um crédito tributário remanescente de 9.565. O valor original lançado era de 36.950 e abrangia algumas outras competências, tá? A contribuinte apresentou recurso sustentando que a infração não existiu porque a empresa recolheu todos os valores devidos antes de retificar as declarações enviadas e não pode ser considerado como reincidente. Então, é o relatório, passo ao voto. Com relação à omissão de fatos geradores em GFIP, de acordo com 225.4 do Regimento da Previdência Social, a empresa tem que informar
todos os fatos geradores. Então, a infração ocorre quando a apresentação do documento sem informações que direta ou indiretamente interferiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo. E aí eu coloco aqui um trecho do acordo da DRJ que coloca justamente essa análise que eles teriam feito com relação aos valores apresentados em GFIP e os valores corretos, os períodos que estariam sem ter sido apresentados todos os fatos geradores. Então, eu concluo dizendo que a multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores. No entanto, eu voto pelo provimento do recurso para que seja aplicada a retroatividade benigna. O próprio acórdão da DRJ, ele é anterior à alteração feita pela medida provisória 409. Então, no caso, eu entendo pela aplicação da súmula CARF 119, dando provimento ao recurso. É isso. Como voto. Deixa eu só contar. Então, o período aqui, Ana, é janeiro de 2001 a dezembro de 2004. A contribuinte foi cientificada, daí teve o lançamento. Da decisão de primeira instância, ela foi cientificada em 11 de junho de 2008. Então, foi tudo dentro daquela época ainda em que valia aquela regra antiga. Isso. A DRJ concluiu pela responsabilidade. O que a recorrente pede no recurso? Porque ela recorreu. Porque ela recorreu antes da mudança da legislação, né? Então, ela não pede a aplicação da penalidade mais benéfica, né? Ela não pediu, né? Uhum. E você dá provimento ao recurso em relação ao quê? A aplicação da retroatividade benigna nos termos da súmula CARF. Mas ela não pediu isso, né? Só que a gente não tem que aplicar de qualquer forma a súmula. Ou aplica a súmula e nega provimento? Ela não aplicou, veja, ela não pediu a aplicação da retroatividade benéfica porque nem tinha previsão na época, né? A legislação era aquela. Aí você analisa, veja, é o meu entendimento, você analisa as alegações recursais, se você entende que as alegações recursais não são suficientes para afastar o lançamento, você nega provimento ao recurso, tá? Nega provimento ao recurso e ponto final. Essa súmula, veja, como eu já falei aqui, a Receita Federal tem a obrigação, tem previsão legal, é a portaria número 14, é uma portaria conjunta da PGFN com a Receita Federal, que determina a Receita Federal, ao órgão executor dessas decisões na Receita Federal, que quando da execução das decisões, quando da cobrança ou do parcelamento do débito, deve ser feita a comparação da multa mais benéfica com a multa menos benéfica, entendeu? Então, quando ela tiver que pagar esse lançamento, isso vai ser feito de qualquer forma, assim, né? A gente determinando ou não, né? Mas aqui, se você... O que dá para você dizer assim, talvez desse, veja, se concordar comigo, tá? É a minha ótica, né? Você podia colocar assim, nega o provimento ao recurso, porém... quando da cobrança do débito, quando da execução da presente decisão, deverá ser observada a portaria 14, entendeu? Que é a portaria que diz que tem que ser feita a comparação de multas, né? Então, nega o provimento ao recurso, porém, quando da execução dessa decisão, deverá ser observada a aplicação da penalidade mais benéfica. Isso acho que dá. O que você acha? Fala para mim. Eu procurei até, eu achei só votos da Câmara Superior. Então, a Câmara Superior, ela dá provimento nesses casos, o dispositivo é pelo provimento, aplicando a súmula,
Mas eu não achei nada que fosse... Lógico, eu acho que até faz diferença, né? Processualmente falando, de ser lá e de ser aqui. Mas eu não achei nenhum que fosse em âmbito de recurso voluntário para dizer se nega ou dá o provimento, né? E eu até pensei, assim, por analogia, aquele caso que eu contei do ICMS da empresa, que ela declarou errado, eu acho que se fosse judicialmente, eu daria provimento e mandaria arcar com os honorários. Tá. Que seria pelo princípio da causalidade, que fica até aquela questão meio esquisita, mas eu acho que se fosse judicialmente, eu pensaria nisso. Eu dou provimento, mas a empresa vai pagar, vai pagar os honorários. E eu confesso que eu não sei qual que seria aqui o entendimento do CARF em relação a que dá provimento ou não dá provimento. Porque eu também não importo de botar por todo exposto, voto por negar provimento. No entanto, ressalto que deve ser observada a aplicação da penalidade benéfica, tendo em vista a alteração legislativa promovida pela MP 449. Eu só preciso mudar o dispositivo. Você concorda? Colegas, vocês concordam com essa alteração no resultado do julgamento? Essa multa foi solicitada do RV, Ana? Não. Não, porque é anterior. Até o acórdão da DRJ, o recurso voluntário, é tudo anterior à alteração legislativa. É porque essa portaria 14, ela é auto-aplicável pela Receita quando a pessoa for pagar ou parcelar o débito, sabe? Ela faz isso automaticamente. É isso que o Dani falou. Mas... nesses casos que eu peguei, eu não coloco isso no dispositivo, eu cito esse evento na descrição. Porque assim, por que isso? Porque eu entendo que é suficiente isso aí, eu dizer, sabe? E a própria Receita tem a obrigação, está vinculada a fazer isso aí. Independente de você dizer ou não, ela vai fazer. Tá, mas como a gente também está obrigada a fazer essa observação, então eu não me ponho a colocar. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso. No entanto, observe que no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser aplicada a multa mais benéfica, conforme o entendimento consolidado na súmula CAF número 119. É do pagamento ou do parcelamento também. Então... na execução da decisão. Eu vou colocar assim, no momento da execução do crédito. Ana, que tal fazer assim, ó? Não, mas peraí, né? Não é momento da execução, não, Dê. Não. Mas não é execução fiscal, não. Não é execução fiscal. O pagamento. Não, mas mesmo da execução, é quando você mandar a carta cobrança não vai com a multa, com a aplicação da multa mais benéfica, não. Vai quando o contribuinte recebe a carta cobrança e vai lá na arrecadação para passar. Aí é que aplica, nesse momento que aplica. Não é como se você puder. Esse acordo da Ana, quando chegar lá, a arrecadação não vai fazer essa conta lá, né? Ela vai mandar simplesmente a cobrança para a empresa. Então, eu vou colocar, voto no sentido de negar provimento, observando que no momento do cálculo do crédito tributário atualizado, deverá ser aplicada a multa mais benéfica, conforme entendimento consolidado na súmula CARF número 119. Bom, eu estou uma maneira um pouco diferente de fazer, deixa para lá, você vem de cima. Mas eu, sendo você, repetir o texto literal da portaria. A portaria Ana, já que você quer citar a súmula CARF, a gente pode fazer assim, então, ó. Veja, eu ia colocar execução, o Luiz agora está falando que o termo certo não é execução, mas eu colocaria assim, se eu fosse colocar acordos mesmo colegiado, por unanimidade de votos, em negar o provimento ao recurso voluntário. No entanto, como você disse, quando da execução da presente decisão, deverá ser observada a súmula CARF, aí põe a súmula CARF, entendeu? Aí a unidade operadora vai executar, aqui está a decisão, temos que executar essa decisão. Aí, temos que observar a súmula CARF, eles puxam a súmula CARF, que fala da comparação da multa, né? Pode ser assim? Assim? Pode. Eu acho, Luiz, porque eu tenho sempre feito assim, Luiz, quando da execução da presente decisão,
que é o que vai ser feito, né? A unidade de origem, ela vai executar. Francisco, você também que foi gestor lá, é isso, né? A unidade de origem vai executar essa decisão. O executar não significa execução judicial, como a Ana falou, né? Alertou, inclusive. Ela vai cobrar o crédito. Ela vai cobrar, ela vai emitir. A execução que você está dizendo nada mais é do que a emissão da carta cobrança. Ela esforço para cobrar, né? Ela vai pegar a decisão, vai ver o que foi que ficou lá para cobrar e vai mandar a carta cobrança. Agora, pela portaria, eu estou lendo a ortodoxia da portaria. Pela portaria, pela portaria, lá fala cobrança, essa aplicação aí se dá no momento que o contribuinte for fazer o parcelamento ou pagamento. É nesse momento que vai calcular o débito para pagamento ou parcelamento que se aplica, é o que a portaria diz. A portaria diz eu acho que quando da execução da decisão fica bem amplo, assim, bem, né? A gente não está definindo o momento, a gente está deixando bem claro. Ó, a decisão nossa é essa. Quando vocês forem executar essa decisão, observem a súmula CARF. Não fica completo? Fica, né? Até porque tem competência que pode aplicar um dispositivo e competência que tem que aplicar outro, né? Nem todos são iguais, tem que ver cada caso. Cada competência. Não, e corre o risco de a gente dizer assim no dispositivo para aplicar a portaria 14 e ela ser revogada daqui uns dias e aparecer uma outra portaria e daí eles vão ficar na dúvida. E agora? Acabou, sabe? Eu acho que é bom deixar a súmula CARF. Vocês concordam? Concorda, Ana? Então fica assim, ó. Se todos concordarem, fica assim, ó. Acordos menos colegiados, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. No entanto, quando da execução da presente decisão deverá ser observada a orientação contida na súmula CARF? Pode ser assim? Ou só a súmula CARF? Eu botei no meu só a súmula CARF. Observada a súmula, tá bom. Súmula. Qual que é o número da súmula mesmo, Ana? Segundo o ensinamento do Dr. Luiz, o enunciado da súmula CARF. Né? Qual que é o número, Ana? Eu não escutei. 119. 119. Caracas. Quando não é por unidade de votos, enviar provimento voluntário. Rapaz, eu falar nessa colocação do Francisco, eu assisti um dia desse uma aula da doutora Tereza Arruda Alvim. Ela falou umas 100 vezes enunciado o número tal de súmula STJ. Eu fiquei tão... resgatou minha autoestima quando eu vi a doutora falar isso. Observar. Eu tenho dúvida, Luiz. Ou seria enunciado de súmula número tal ou enunciado da súmula número tal? Seria da, né? D. É como se súmula fosse a explicação que me deram é como se súmula fosse um livro. Aí, então, eu estou observando o enunciado 119 de um livro tal. Então, o livro o súmula, né? O repositório. O enunciado, o número é do enunciado. É mais ou menos assim. A gente já falou isso aqui uma vez. Dele não concorda muito com essa tese, não. A súmula é um escaninho. É o armário, e cada enunciado é um escaninho que está lá. Você vai puxando o enunciado. Porque a súmula é de todo o tribunal, sabe? Tudo que o tribunal produziu, aí está ali, você vai puxando os enunciados que interessam. Então, o Código de Processo Civil, o tempo todo, fala em enunciado, o tempo todo. Quem já se deu o trabalho de ler o Código de Processo Civil, o novo, ele só fala em enunciado. Mas deixa para lá. Vamos. Tá joia. Inclusive, como é uma súmula vinculante, eu vou colocar isso também na decisão, tá? Ficou assim, então, colegas, a decisão. Acordam os item 478 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. No entanto, quando da execução da presente decisão, deverá ser observada a súmula vinculante CARF número 119. Tá bom?
essa súmula vinculante, as súmulas vinculantes, veja, as súmulas do CARF vinculam os conselheiros são vinculados às súmulas vinculantes, mas não vinculam a Receita Federal. A súmula CARF vinculante, essa vincula a Receita Federal, tá? Pega toda a estrutura da Receita Federal e CARF, né? Então, daí eu coloquei, então, deverá ser observada a súmula, eu falo súmula vinculante CARF número tal, ou súmula CARF número, não, põe no meio, né, a súmula vinculante no CARF número tal, a gente se bate com essas palavras aqui. Ok. Colegas, temos mais 2 processos só. Esse meu é um pouquinho mais longo. Esse teu é razoavelmente curto, Ana? Porque a gente podia fazer o teu e deixar o meu, que é mais cansativo. 2 processos? Não. Tem mais de 2, vários processos. Tem o 476, 477, 478, 479, 480 e ainda tem um da Ana agora, 475. Isso. Para, calma que... A gente está no 475 agora. Ah, tá certo. Ele está falando que vai dar tempo de fazer hoje, né? Tu botaste, cuidado, Denis, tu não botou essa decisão em outro processo. E fiz isso mesmo. Esse que a gente fez agora foi aquela é o 474, né? Isso. Tá certo. Denis, tem uma questão temporal aí. Essa súmula 119, ela é de 1º de abril de 2019. Ela entrou em vigor na publicação dia 2 de abril de 2019. Mas qual o problema? A temporalidade, não? Mas qual o problema? Ela está valendo agora nessa... Ela está aplicando na execução dessa decisão. Isso. E norma processual retroage, né? Tá. Então, gente, é muito dispositivo aqui, ó, o mouse às vezes dá uma mexida, pula tudo. Então, nós fizemos agora o item 474, tá? A turma, então, negou provimento, porém, no entanto, quando a execução da presente decisão, determinou que seja observada a aplicação da súmula vinculante CARF, número 119, tá? Agora vamos passar para o item 475 da pauta. Casa Fadu Limitada, ME, também de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode passar a leitura do relatório e do voto. Eu vou ler o relatório mais completo, porque ele até teve um pedido de conversão em diligência. O recurso voluntário em fase de acordo da DRJ, que tinha julgado improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente, não homologando a totalidade das compensações declaradas através dos processos de número tal e tal, são 2 processos, respectivamente protocolados em 13 de setembro de 2001 e 25 de março de 2002, relativamente a diversos indébitos, inclusive alguns reconhecidos judicialmente, sendo mantido o despacho decisório, que homologou parcialmente as compensações declaradas, conforme sintetiza a ementa do acórdão a seguir. Ele até coloca aqui assunto, contribuição para o PIS, PASEP, né? E aí ele mantém essa homologação parcial do despacho decisório e julga improcedente a manifestação de inconformidade. A contribuinte apresentou recurso, onde sustentou que os pedidos de restituição e compensação foram protocolados em 2001 e 2002 e o julgamento só ocorreu em 2010, com ciência ao contribuinte em 21 de maio de 2010. Nos termos do artigo 74 da Lei 9430, é inquestionável a ocorrência da homologação tácita das declarações de compensação. O recurso foi distribuído ao conselheiro Antônio Lisboa, da primeira turma ordinária da terceira Câmara, que por unanimidade converteu o julgamento em diligência e declinou a competência para a segunda sessão, é o relatório.
o contribuinte não trouxe no na manifestação de inconformidade. E eu estou adotando como razão de decidir o acórdão recorrido. Como essa matéria, pelo menos para mim, era nova aqui no CARF, eu fiz uma boa análise de tudo que a DRJ tinha dito em relação ao prazo para homologação das compensações e a possibilidade apenas de homologar entre contribuições em tributos da mesma espécie. E eu mantive o entendimento da DRJ de negar provimento. Mas eu acho que eu posso ler um pedaço do acórdão, ou vocês já estão de acordo? Por mim não precisa, Ana. Eu já dei uma passada de olhos aqui, já vi teu voto. Não sei o resto da turma. Alguém gostaria que ela fizesse a leitura? Não? Ana, não precisa, não. Então tá. Então eu fiz a transcrição aqui do inteiro teor do voto da DRJ e voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Eu tô aqui em pé, vou só fechar aqui, que tá vindo o sol bem no meu olho. Você pode... Pronto. Colegas, então, em relação ao item 475 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não, por eu. Oi, Luiz. Não, termine, fecha esse processo que eu vou fazer um comentário sobre aquele anterior. Ah, tá. Alguém diverge desse voto do item 475, do voto da relatora? Alguém diverge? Não? Então, em relação, eu também não divirjo, em relação ao item 475... Eu também não divirjo, presidente, tinha desligado aqui a câmera para pegar uma água. Tá bom, então. Em relação ao item 475 da pauta, ficou assim, então, ficará assim na ata, então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Nós vamos passar para o item 476, mas antes o Luiz quer fazer um comentário. Que a Ana pode me ajudar aí. Porque, perceba, o enunciado 119 diz que, no caso de multas, por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória, veja o que é que ele diz. Pela falta de declarações de FIP. E é só para esses casos, tá? E é só para esses casos. A portaria, o artigo 2º da portaria 14, é geral, é para qualquer situação, qualquer multa, se aplica Então, é por isso que eu estou dizendo, você pode até usar esse enunciado 119, desde que o caso que você analisou se refira a uma multa por falta de declarações de FIP. É esse o caso que ela regula. Tá? Se você observar a portaria 14, no artigo 2º, ele diz que, no momento do pagamento do parcelamento do débito pela contribuinte, o valor das multas aplicadas, qualquer multa, das multas aplicadas, será analisado e os lançamentos necessários serão retificados. As multas todas, qualquer multa, qualquer situação. Esse do enunciado é só as multas referentes à falta de declarações de FIP. É preciso saber, e só esse detalhe, né, se o CFL que você fez é de falta de declarações de FIP. Se for, tudo bem, pode deixar o enunciado, que eu particularmente não colocaria. Mas a portaria que eu já feito, que já faz 11 anos que está em vigor, ele diz claramente, ele diz qualquer multa que você fizer, tem que fazer o cotejo. Até que depois desse PGFN aqui, todos os atos, a própria Receita já faz isso automaticamente, a fiscalização. E ele diz o seguinte, que essa regra se aplica a todos os débitos, a prestações de parcelamento, aos demais débitos não pagos até 3 de 12 de 2008, foi quando, depois disso, entrou em vigor, né? Porque depois de 3 de 12 de 2008, essa providência aí já é desnecessária. Ela já é desnecessária, tá? Porque a própria fiscalização já fez. É só esse detalhe, verificar, viu, Dênia? Você acompanhou o que eu falei, né? Esse enunciado 119, ele é específico para multas de falta de declaração em GFIP.
O artigo 2º da portaria 14, ele é genérico, é para qualquer multa que... Então, por isso que eu sempre uso, eu nunca uso esse enunciado, eu sempre uso o da portaria, porque ele é genérico, para qualquer multa. Então, eu preciso saber se o caso concreto da Ana é um CFL por falta de declaração de GFIP. Se for, tudo bem. Se não for, aí... Luiz, É? tá bem na ementa, eu coloquei. Isso. Não, eu não consigo abrir aqui, Ana, por isso que eu fico perguntando. Então, se está, tudo bem, pode deixar. Se foi falta de declaração de GFIP, ótimo. Mas, agora eu acho mais, por isso que eu acho mais seguro usar a portaria, que ela é genérica, né? Ela é para qualquer multa. Então, podemos seguir. Esse é um caso de GFIP, né, Ana? É um caso, né? Então, tá certo. Fizemos, então, agora o item 475 da pauta. Vamos passar para o item 477, 476, aliás, 476, item de relatoria do conselheiro Márcio. A recorrente é AK3, Empreendimentos, Participações Limitada. Márcio, pode passar, então, a leitura do relatório e do voto. Só um minutinho, presidente, estou abrindo ele aqui. Esse aqui é um lançamento de crédito lançado contra a empresa acima identificada, referente a contribuições devidas à seguridade, correspondente à parte de empregado, empresa, financiamento de benefícios com GeoRatsat e destinados a terceiros, em relação à obra de empreitada. Eu vou analisar aqui os recursos, as razões recursáveis do contribuinte. O recorrente requer a reforma do acordo, trazendo à baila as cláusulas 9.1 e 9.6 do contrato GAFISA-K3, afirmando que as contribuições previdenciárias devidas foram retidas e recolhidas tempestivamente. Invoca o Instituto do Pagamento e Subrogação do Código Civil e diferencia empreitada global de empreitada total de global. Acho que eu quis dizer aqui total de parcial. Afirma que os pagamentos efetuados pela AK3 foram por conta e ordem da GAFISA, debitados em sua conta e abatidos no valor total do contrato. Assim, o quanto devido deveria ser apurado junto a esta, a GAFISA. Nos termos da cláusula 2.16, seria, seu bem, indispensável o colhimento junto à GAFISA da documentação em guia de recolhimento. Defende não ser aplicável a aferição indireta nos termos do 148. Bem, vou começar fazendo aqui um breve debate sobre empreitada. Porque eu acho muito importante a gente avaliar se a empreitada é total ou parcial, pois a responsabilização deixa de ser do dono da obra, o recorrente, a AK3, e passa a ser da empresa construtora, neste caso a GAFISA, somente no primeiro caso, nos termos do parágrafo 1º do artigo 220 do decreto 3.048 de 99. Aí eu explico por quê. Para ser caracterizada a empreitada total, certos requisitos devem ser atendidos. O inciso 27º do artigo 413 da Instituição Normativa SRP 3/2005 diferencia a empreitada total da parcial nestes termos. Aí eu trago aqui toda a diferença normativa entre empreitada total e empreitada parcial. Estas definições subsistiram inalteradas na Instrução Normativa 971. No caso em questão, durante a execução da obra, não está comprovada que esta tenha sido, como desejo recorrente, efetivamente realizada por empresa construtora sob a forma de empreitada total. A obra está matriculada em nome do recorrente, a matrícula esta, como relatado nas folhas 46, caracterizando formalmente a obra empreitada como parcial, não total, nos termos do inciso 1º e 2º do artigo 27 desta IN. Veja, no ato do cadastramento da obra, é importante ler esse trecho, porque pode ser que alguém não conheça essa norma. No campo nome do cadastro, será inserida a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do incorporador. Na contratação de empreitada total, a matrícula será de responsabilidade da contratada e no campo nome constará a denominação social da empresa construtora contratada. Na contratação de empreitada parcial, a matrícula será de responsabilidade do contratante. E no campo nome do cadastro constará a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel. Naturalmente que isso é um aspecto formal, claro que admite erros que podem ser analisados no caso concreto.
Não existem, porém, elementos adicionais trazidos aos autos pela recorrente, como alvará de construção, projeto aprovado, habite expedido pela Secretaria Municipal competente, onde esteja confirmada a responsabilidade da contratada perante os órgãos competentes, o que o auxiliaria em demonstrar que esta assumiu a obra integralmente. E vou acrescentar aqui, e com esta todos os ônus. Em contrapartida, a empreitada parcial está caracterizada pelo ato de faturamento de subempreiteira diretamente para o proprietário, dono da obra ou incorporador, ainda que a subempreiteira tenha sido contratada pela construtora contratada, nos termos do aludido inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 413 da IN 3, que eu mencionei lá em cima, e que eu acho que é importante que a gente retorne, só para perceber. Receberá tratamento parcial, eu voltei lá, aquela realizada por empresa construtora em que tenha ocorrido faturamento de subempreiteira diretamente para o proprietário, ainda que a subempreiteira tenha sido contratada pela construtora. Em termos práticos, a K3, então, contrata a Gafisa para a construção de alguma obra, de algum prédio, de algum edifício, e a Gafisa, ela subcontrata outras empresas. Só que estas outras empresas, elas faturam diretamente para o dono da obra. E aí isto caracterizaria, então, a obra empreitada parcial. Continuando, o disposto na cláusula 9.6, que é uma das cláusulas que ele invoca, instrumento particular do contrato de construção por o regime de empreitada global, confirma isto, desde que expressamente autorizado pela contratante, mediante prévia consulta da contratada, poderá esta autorizar os seus subcontratados a efetuar o faturamento direto das obras e serviços em nome da contratante. E diferente daquele primeiro fato, que é o elemento formal, que é apenas o nome no cadastro da obra, este aqui já não é um elemento apenas formal, mas é um elemento material que infirma toda a prestação de serviço de construção civil. Fazem prova contrária ao recorrente as notas fiscais faturadas diretamente pelas subcontratadas em seu nome. Eu trouxe 2 exemplos que podem ser consultados. Caracterizada a execução da obra na forma de empreitada total, mas não parcial, correta a responsabilização do recorrente nos termos do artigo 220 da RPS, cuja base legal é esta citada. Sobre a aferição direta, a metodologia legal prevista nos parágrafos 3º e 4º, deixa eu tirar aqui esse parágrafo, do artigo 33 da Lei 8.212, também no CTN. Vê-se do relatório da NFLB que, aí eu sublinhei as partes mais relevantes, não houve apresentação da totalidade da documentação solicitada. Porém, esta fiscalização não foi atendida. Mais embaixo, apesar de insistentemente solicitado, nenhum documento ou esclarecimento que justificasse este fato nos foi disponibilizado. Perceba que o procedimento da autoridade tributária está amparado na legislação de regência e correto, recorrendo à aferição indireta por não ter sido possível concluir que a contabilidade apresentada, tanto a da AK3 quanto a do condomínio, reflete a totalidade da movimentação econômico-financeira dessa obra. Oportuno salientar, isso aqui já atacando, enfrentando o primeiro argumento, que eu deixei por último por ser um argumento simples, que a fiscalização abateu dos valores apurados aqueles que puderam ser inequivocamente identificados como remuneração paga a segurados empregados, vinculados à obra, trabalharam nas atividades que compõem a tabela CUB, excluídos os serviços aqui citados. Nesses termos, presidente, voto no sentido de conhecer o presente recurso relatório e negar-lhe provimento. Ok, Márcio. Colegas, então, em relação ao item 476 da pauta, o conselheiro relator encaminha por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto, em relação ao processo? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item 476 da pauta, ficará assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 477 da pauta, também de relatoria do conselheiro Márcio. O recorrente aqui... Processo desta pauta. Oi? Último processo desta pauta, meu. Certo. O recorrente aqui, a recorrente
Elessandra Aparecida, Elesandra, na verdade, né? A pronúncia correta é Elesandra. Elesandra Aparecida Cruz Frois EPP. Márcio, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Eu peço especial atenção a esse processo foi o mais complexo que eu tive do lote passado, que veio para este mês. Ele trata de uma empresa prestadora de serviços na área rural, que no período de maio a setembro de 2002 prestou serviços, porém não houve registro de empregado, somente ocorrendo o primeiro registro em outubro de 2002. Assim, houve aferição de crédito tributário para o período como mão de obra, aplicando percentual de 50% sobre as notas fiscais. Uma matéria, inclusive, bem cascuda, bem complicada, que exige muito direito intertemporal. Vou trazer já aqui as razões, então. O recorrente reconhece como procedente a informação de que, no período de maio a setembro, prestou serviços e não registrou funcionários, discordando do percentual de 50% sobre o valor das notas fiscais a título de crédito tributário, que anexa instrumento particular de contrato de empreitada com utilização de equipamentos. É o relatório, sem contra-razões, presidente. O litígio, a meu entender, consiste em determinar, à luz das provas, qual o percentual de apuração da remuneração a incidir sobre o valor dos serviços das notas fiscais. Com fulcro nos artigos 600 e 601 da INMPS 3, e, bem, houve muita mudança legislativa nesse período relacionada a esse fato gerador, e isso torna a análise muito mais complexa, ou pelo menos tornou para mim, pode ficar mais fácil para vocês. Na ausência de provas apresentadas na impugnação, o acordo recorrido ratificou o relatório fiscal e julgou procedente o percentual de 50%. Para desfazer isto, em sede de recurso, o recorrente anexa o instrumento particular de contrato de empreitada com utilização de equipamentos, de onde retiro. O empreiteiro contribuirá para a consecução da obra certa, na exata forma e condições estabelecidas na mesma ordem de serviço, através de empregados ou prepostos seus, assim como com a utilização dos seguintes equipamentos de que é possuidor. Importante essa informação, considerando-se que o pagamento corresponderá ao serviço efetivamente realizado, assim como por tratar-se de valor variável, deverá o empreiteiro discriminar na correspondente nota fiscal o valor correspondente à mão de obra e à utilização dos equipamentos estabelecidos na cláusula 2ª, V1 IFES. E face às cláusulas precedentes, de comum acordo, estabelece 80% do total o valor pela utilização dos equipamentos, assim, e 20% o valor correspondente à mão de obra. Trouxe também notas fiscais de serviço que não discriminam o valor correspondente da mão de obra, não sei porque eu botei crase, e da utilização de equipamentos. Bem, a gente sabe que instrumentos particulares não têm o poder de mudar a definição do fato gerador, e nesse caso também mudar a alíquota aplicável ao caso concreto. Mas, aqui tem um grande porém. A legislação que fundamentou o lançamento, que é essa IN, que já citei, assim dispõe em relação à apuração de remuneração contida em nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, com fornecimento de materiais ou equipamentos. Então, a remuneração da mão de obra utilizada por empresa corresponde a, no mínimo, 40% do valor dos serviços constantes da nota fiscal, ou 50% no caso de trabalho temporário. Então, aqui a gente já tem um primeiro senão. A gente aplica 40% em todos os casos, excepcionalmente 50% nos casos de trabalho temporário. Aqui é inaplicável o serviço de limpeza. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material, e de fato há, ou de utilização de equipamento próprio de terceiros, exceto os equipamentos manuais, para a execução dos serviços, se os valores de material e equipamento estiverem estabelecidos no contrato, ainda que não discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo, o valor da remuneração da mão de obra utilizada será apurado na forma do artigo 600. Então, ele remete ao artigo anterior. Veja que ele enfatiza, ainda que não discriminados, basta estar previsto contratualmente. Caso haja previsão contratual de fornecimento de material, e os valores de material não estiverem estabelecidos no contrato, nem discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo, o valor do serviço corresponde, no mínimo, a 50% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo. Aqui o restante já é inaplicável ao caso concreto. Com efeito, o parágrafo 1º estabelece que, caso haja previsão contratual de fornecimento de material ou de utilização de equipamento próprio de terceiros, e os valores destes não estiverem estabelecidos no contrato, nem discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo, o valor dos serviços corresponde, no mínimo, a 50% do valor bruto do documento,
aplicando para fins de aferição da remuneração de mão de obra o disposto no artigo 600. Então, veja, no caso concreto, há previsão contratual de fornecimento de material, e os valores, porém, os valores dos materiais, então, quanto custa cada material, não está estabelecido no contrato e nem discriminado. O que quer dizer? Quer dizer que o valor dos serviços, ele corresponde a, no mínimo, 50% do valor bruto do documento. O documento, leia-se a nota fiscal, o recibo ou fatura. Então, esse é o primeiro ponto. Para a gente aplicar a alíquota que prevista no artigo 600, que é 40% e 50%, que ele fala muito claramente, 40% do valor dos serviços constantes da nota fiscal. Então, o artigo 601, ele estabelece uma presunção. Presume-se que o valor dos serviços corresponde a, no mínimo, 50% do valor bruto da nota fiscal. E sobre este valor de 50%, mais uma vez, é aplicado 40% em todos os casos, ou 50% em caso de trabalho temporário. E aí a gente atinge a base de cálculo da contribuição previdenciária. E é o que eu narro aqui. Então, o valor do serviço corresponde a 50% do valor bruto da nota. Para fins de cálculo da remuneração da mão de obra utilizada na prestação, aplique-se 40% ou 50% sobre o valor dos serviços, daí obtém-se a base de cálculo aferida da contribuição social previdenciária. Entenda assim que procede o argumento do contribuinte. Exemplifico. Em maio, as notas fiscais importaram R$38 mil aproximadamente. E aí eu trouxe as folhas das notas. O valor do serviço corresponde a 50% deste valor, que dá R$19 mil. Para fins de cálculo da remuneração da mão de obra, aplica-se o percentual de 40%, já que não está configurado tratar-se de trabalho temporário, ao qual o relatório fiscal não realiza qualquer alusão. Então, sintam-se livres a pesquisar o relatório fiscal, vocês vão notar que não há nenhuma referência a trabalho temporário, não há nenhuma razão aparente para que o auditor fiscal, o auditor previdenciário, neste caso, tributasse desta forma. Então, veja que quando a base de cálculo presumida vai para 7.638, presumida não, mas aferida indiretamente, a gente atinge o percentual de 20% desejado pelo contribuinte. É esta base de cálculo da contribuição social previdenciária que deverá constar na NFLD e sobre a qual incidirá a alíquota da cota dos segurados de 8%. E a tabela adiante efetua o recálculo para as demais competências. Eu pude fazer esse recálculo porque são apenas 5 competências. Então, eu trouxe aqui, com todas as notas fiscais acostadas, eu fiz o cálculo. Eu tiro 50% do valor. Eu calculo o valor dos serviços, que é valor dos serviços, que é correspondente a 50% do valor bruto da nota fiscal, e aí eu calculo o valor da remuneração, que é a aferição indireta, que é 40% do valor dos serviços. O que o procedimento de fiscalização tinha feito era parar aqui na linha D. Ele não aplicava esses outros 40%, talvez por erro na interpretação da norma, ou talvez por não ter configurado a necessidade de aferir o valor dos serviços e já lançar diretamente como todo o valor cheio da nota fiscal. Voto, portanto, presidente, conhecido do recurso voluntário, no mérito dado parcial provimento a fim de reajustar as bases de cálculo das competências 5 a 9 na forma descrita no voto. Eu fiquei em dúvida se eu dou parcial provimento ou provimento integral, porque eu posso eventualmente cometer um erro de cálculo, e aí eu seria embargado, né? Mas eu votei parcial provimento porque o restante do lançamento é rígido. Como voto, presidente? Márcio, eu acho que aqui você tem que dar provimento ao recurso. Tudo bem. Eu pensei nisso também, mas eu fico com um pouco de receio pelo cálculo. Ele fez o cálculo, fui eu posso errar. Colegas, é assim, ó. Em alguns serviços, quando a mão de obra é aferida, ela é arbitrada com base em notas fiscais, em algumas situações, o auditor pega o valor integral da nota fiscal, considera que 50% do que está na nota é mão de obra, e ali em cima desses 50% cobra as contribuições. Só que nessa legislação citada pelo Márcio aqui, naquele parágrafo 3º ali, ó, que vocês vão ver ali no artigo 601, parágrafo 3º, diz que se a utilização de equipamento for inerente à execução da obra, você não pega o valor integral da nota, você pega 50% do valor da nota, tá? E aí, sobre esses 50%, 40% disso
é a base de cálculo, é a mão de obra. Daí, sobre esse valor, você cobra as contribuições. E só para te retificar, Dene, rapidinho, não é necessariamente aqui, não é só porque é inerente ao trabalho, mas porque tem previsão contratual e tem uma disposição clara que é quando está disposto no contrato. Isso, e além disso, as notas deixam muito claro, né? No caso aqui, me coisa que estiver errado, descasque de madeira, né? Corte de madeira e tal. O uso de equipamento é fundamental, né? É óbvio. Então, eu só tenho um receio, eu acho que é passar o provimento, presidente, porque houve lançamento em outras competências. Eu acho que se a gente der provimento, a gente vai cancelar o lançamento, não é mesmo? Mas o único pedido que o contribuinte faz nesse processo teu aqui, eu estava vendo, a fiscalização considerou 50% do valor da nota fiscal, né, com base de cálculo. Ele está pedindo para considerar 20%. Esse é o único pedido, né? Ou tem mais pedidos? Não, é só esse. Então, e você está dando esse pedido, né? Você está pedindo para recalcular a aferição, a arbitragem, considerando 20%. 20% é 40% dos 50%, né? Que, no meu entendimento, está correto, né? Então, eu acho que aqui é dar provimento. Para que... Eu não terei nenhuma objeção, não. Inclusive, desejo a meus colegas conselheiros que nunca julguem uma matéria igual a essa. Porque o direito intertemporal dessa matéria é uma loucura. Todo ano era uma IN nova, era IN, mudando percentual. Complicado. Inclusive, você falou da preocupação de errar no cálculo, tudo, você não precisava nem ter feito cálculo, né? Você podia ter dito assim, ó, do provimento para que a base de cálculo seja recalculada considerando 20% do valor da nota fiscal. São vícios de DRJ, presidente. Mas eu acho que ficou mais claro, e é bom também para defender o voto que traga a tabela, até para ilustrar, porque foi um conceito difícil. Facilita para o órgão que vai fazer a execução. É um conceito difícil, porque a gente tem um valor bruto de nota, tem um valor de serviço, tem um valor aferido em cima de serviço, que é a base de cálculo do tributo, que é a remuneração, né, a aferição da remuneração da mão de obra, ainda tem um tributo. Então, são várias grandezas que a gente está levando num andar lógico, numa consequência, né? São causa e efeito. Então, eu achei melhor ilustrar o que me convenceu também. Achei que ficou, nesse caso, foi necessário. Mas pode ser provimento ou recurso em vez de provimento? Sim, pode. Eu só não, às vezes eu não gosto de botar provimento quando tem muitas competências, porque às vezes pode implicar em cancelamento do lançamento. O lançamento aí está correto, o contribuinte anui com o lançamento, e ele só não anui com essas competências. Mas tudo bem, eu não vejo nenhum obstáculo para isso, não. Está bem claro que são as competências. Deixa eu perguntar para a turma primeiro. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse voto, esse processo? Alguém discorda do relator? Eu concordo com o relator, dei uma olhada nesse processo. Colega, Francisco quer falar, ele falou alguma coisa. Ai, Francisco, desculpa, pode falar, Francisco. Não, aproveitar a oportunidade e elogiar a qualidade do voto. Tá uma leitura fácil, apesar da dificuldade da matéria, eu entendi que foi um trabalho muito bacana, muito bem feito. Parabéns. Tá bem bom, bem feito mesmo. Inclusive, sem fazer uma remissão, mas eu disse, não tem necessidade nenhuma trazer isso no voto. Inclusive, eu estendo esse elogio do Francisco à turma toda, gente. Eu estou aqui, eu pego uma cópia do voto de todos vocês e mantenho comigo aqui um arquivo, né? Os votos estão muito bons, assim, todo mundo está de parabéns aqui. E não estou falando, não é rasgaceda, falar por falar, estou falando sério mesmo, né? Porque eu trabalhei muito tempo no CARF como suplente em todas as turmas, fiz muita análise de admissibilidade em embargos, de RESP, e eu vi voto de todo tipo, mas os votos de vocês, da nossa turma, estão muito bons mesmo. Vocês estão se esmerando aqui nos votos. Essa é a melhor turma do CARF, né? Que fique registrado. Melhor turma do CARF, a gente costuma dizer, né? Com exceção do Rafael, É brincadeira, Rafael, brincadeira. É uma brincadeira. Colegas, mas veja se fica bom assim esse dispositivo para essa decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para que a base de cálculo das contribuições referentes às competências de maio de 2002 a setembro de 2002 seja recalculada nos termos do voto do relator.
Fechou, né? Fechou. Aí vai no teu voto, né? Eu não sei se é bom deixar no voto do relator, porque eles vão pegar a tabela e vão copiar e colar a tabela. Não é melhor deixar nos termos do artigo 600, no percentual de 20%? Não, eu não sei. Eu sugiro aí, porque eu acho que ele vai pegar minha tabela, copiar e colar, né? Então, eu posso fazer também assim, ó. Para que a base de cálculo das contribuições referentes às competências de maio de 2002 a setembro de 2002 seja recalculada diferente, mudei aqui. 20%, presidente. 20% para que seja considerada, para que seja considerada como base de cálculo das contribuições, para que seja considerada como base, né, para que seja considerada como base de cálculo das contribuições referentes às competências maio a setembro de 2002, um montante de 20% das notas fiscais, isso? O montante correspondente a 20% do valor bruto das notas fiscais. Do valor bruto das notas fiscais para que seja considerada como base de cálculo das contribuições, colocar nas competências maio a setembro de 2002, o montante de 20% do valor, o montante correspondente a 20% do valor bruto das notas fiscais. Eu posso colocar assim, para deixar bem claro, em vez dos 50% considerados pela fiscalização. Em vez dos 50% considerados pela fiscalização. Porque aí fica bem claro, não, eles vão ver assim, não, a fiscalização considerou 50%, o CARF quer que considere 20%. Perfeito. Onde lá a fiscalização considerou 50%, eles vão trocar 50 por 20 e fechou. Pode ser assim? A gente tem que tomar muito cuidado aqui na hora de redigir o dispositivo, porque tem um outro órgão que vai executar, né? A gente entende bem, mas às vezes o outro órgão não está bem a par do que está acontecendo, né? Então pode ter dificuldade. E para evitar embargos, pedidos de esclarecimento, a gente já deixa bem claro aqui. Ok, colegas, estamos quase terminando, amigos, quase terminando. Ana, agora é um processo de sua relatoria, é o item 478 da pauta, o contribuinte é Renato Toaldo. Ana, pode então passar a leitura do relatório e do voto. Só que antes de você começar, eu estou achando que aquele meu que eu estava ali no final, talvez não dê tempo da gente fazer, porque é quase 6 horas e aquele meu é grande, é bem grandão, tá? Então, só avisando, pode ser que a gente faça esse teu e depois pule e faça o último teu, se for mais rápido, tá bom? Então, vamos passar então ao item 478 da pauta. Pode então, Ana, fazer a leitura do relatório do voto. Bom, um auto de infração que foi lavrado é descumprimento de obrigação acessória. E quem foi responsabilizado no caso é o Renato Aldo, que ele é o prefeito do município, que eu não lembro mais o nome, mas está aí nos autos. E a DRJ julgou a impugnação improcedente e o contribuinte apresentou recurso, sustentando que a responsabilidade dele é subjetiva
e pedindo a relevação da penalidade. Esse é o relatório, resumidamente. O voto. O recorrente sustenta que a responsabilidade da administração pública perante a obrigação acessória, a infração à obrigação acessória é objetiva. No entanto, a do prefeito, como dirigente do órgão municipal, é subjetiva e deve ser apurada mediante dolo ou culpa. A DRJ concluiu pela responsabilidade da responsa direta e imediata. Eu vou ler um pouquinho, tá? O auto de infração ele foi lavrado em face do recorrente na qualidade de dirigente do órgão público municipal, com fundamento no artigo 41 da Lei 8.212. O relatório fiscal da infração informa que no período de janeiro de 2001 a 12 de 2004, o contribuinte deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou acreditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas da Receita, omitindo da folha de pagamento as remunerações constantes da planilha que está anexada no processo, as folhas 13 a 61. Há controvérsia, sim, sobre a possibilidade de responsabilização pessoal do prefeito pelo pagamento de multa, aplicada com base no artigo 41 da Lei 8.212, em face do descumprimento de obrigação tributária acessória. Aqui eu vou fazer um apanhado um pouco teórico sobre as obrigações principais e acessórias, que eu vou pular um pedacinho e vou aqui. Quanto à responsabilização pessoal do agente decorrente de obrigação tributária, o dispositivo legal a ser aplicado é o artigo 137 do CTN, que exclui expressamente a responsabilização tributária pessoal daqueles que agem no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego. O artigo 137 do CTN exige para a responsabilização pessoal do agente a comprovação, quando da prática de infrações, de dolo específico, o que, no entanto, somente poderia ser apurado através do devido processo legal, assegurado o direito de defesa, sem prejuízo de eventual responsabilização por ilícito fiscal. Portanto, a responsabilidade pessoal do agente público, por força das obrigações tributárias, só incide quando pratica atos com excesso de poder, ou infração à lei, atuando com dolo, o que é diverso do exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego. Para aplicação da multa prevista no artigo 41 da Lei 8.212, é imprescindível a comprovação do excesso de mandato ou a prática de infração com dolo ou culpa. E o auto de infração foi lavrado em face do recorrente, prefeito municipal à época dos fatos, sem, contudo, demonstrar concretamente a sua culpabilidade, o que impossibilita a sua responsabilização. Nesse sentido, é o entendimento desse tribunal administrativo. Aí eu cito aqui 2 acórdãos. Não obstante, o artigo 122 do CTN diz que, no caso de obrigação acessória, o sujeito passivo é a pessoa obrigada à prestação que constitui o seu objeto. A obrigação acessória descumprida cabe ao órgão público e não ao seu gestor. O artigo 41 da Lei 8.212, que atribui a responsabilidade do gestor público pela multa, inclusive autorizando o desconto diretamente de seus subsídios, não autorizou que o lançamento fosse efetuado em nome do responsável, em detrimento do sujeito passivo. Em vista da revogação do dispositivo acima citado, foi editada a súmula CARF número 65, de aplicação obrigatória, com a seguinte redação: é inaplicável a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão público pelo descumprimento de obrigações acessórias, no âmbito previdenciário, constatadas na pessoa jurídica de direito público que dirige. Assim, o artigo 41, eu abro aspas, que isso é uma citação do conselheiro Mário Pereira. O artigo 41 da Lei 8.212 foi revogado pela medida provisória 449 de 2008, e a penalidade prevista no dispositivo foi extinta. Em virtude disso, a alínea A do inciso 2 do artigo 106 do CTN impõe a aplicação retroativa da nova legislação em benefício do sujeito passivo. Nesse mesmo sentido, aí eu cito um acórdão. A Lola está latindo aqui, mas acho que não vai atrapalhar, gente. E, conforme expresso no artigo 121 do CTN, o responsável somente figurará como sujeito passivo em caso de obrigação principal.
Há, portanto, erro na identificação do sujeito passivo, conforme já sublinhado pela jurisprudência pacífica no âmbito do CARF. Aí eu cito aqui mais 2 precedentes. O Superior Tribunal de Justiça, igualmente, possui pacífica jurisprudência com o mesmo entendimento aqui esposado. Veja-se, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilização do prefeito por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 41 da Lei nº 8.212 depende da demonstração de culpabilidade, a ser apurada em procedimento administrativo regular. Diante do exposto, volta no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento realizado em fase do recorrente. E, sendo nulo o lançamento, descabe averiguar a possibilidade de relevação da penalidade. É como voto. Eu acho que é o caso, sim, de cancelar esse lançamento, né? Eu não sei se a opinião dos outros, né? Com a entrada em vigor da MP 449, os dirigentes passaram a não ser responsáveis pelas multas decorrentes descumprimento de obrigação acessória, que pelo jeito é o caso aqui, né? É folha de pagamento, preparar folha de pagamento. O lançamento aqui foi feito antes da 449, Ana? O lançamento aqui é anterior, né? O lançamento é de 2001 a 2004. Não, mas o lançamento, não o período... Ah, tá. O lançamento, o auto de infração foi lavrado em 10 de agosto de 2007. Anterior também. Bem anterior. E naquela época era válido, não era? A responsabilização do dirigente, né? Nessa época o dirigente respondia, não respondia? Então, de acordo com esse artigo, sim, só que é questionável a possibilidade de aplicação deste artigo diante da necessidade de lei complementar para regular o assunto. Mas... Então, pro STJ... Mas a gente não pode afastar a lei, salvo aquelas exceções lá do artigo 62 do RICARF, né? Mas mesmo assim, eu não afastaria, mas eu diria que faltou a necessidade de demonstrar, e que aqui no caso também é uma obrigação acessória, não uma obrigação principal. E eu acho que seria o caso de anular mesmo, porque seria erro na identificação do sujeito passivo, e não de cancelar. Mas, se vocês acharem que seria o mais adequado. Aí, Ana, eu em relação a esse caso aqui, em princípio é um caso simples, sabe, tranquilo e tal. Eu gostaria de pedir vista desse processo, sabe, para dar uma estudada com mais calma, né? Em princípio, no caso aqui, em princípio, dá a impressão que é o caso de dar provimento realmente ao recurso, tá? Numa análise imediata, me parece que é isso mesmo, dar provimento. Mas e aí, o que fazer, anular, cancelar? Se ninguém pedir vista, então eu vou pedir vista, tá bom? Só para dar uma estudada com mais calma. Vamos, então, alguém gostaria de fazer um comentário em relação a esse processo? Não? Alguém diverge da relatora? Alguém gostaria, Francisco, gostaria de pedir vista desse processo? Vista. Se eu fosse tomar um a um a votação, eu começaria pelo Francisco, né? E o Francisco então está pedindo vista. Eu vou converter em vista coletiva, então. Esse aqui é um caso... A mudança que teve em 2008 com a MP 449 foi muito importante. Ela pode ter repercussão realmente aqui nesse processo, mas é bom a gente dar uma olhada assim com bastante cuidado. Então, o item 478 ficou vista para o conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva, tá? A relatora apresentou seu voto. Eu vou colocar só assim, Ana, dando provimento ao recurso, pode ser? Tá? Dando provimento ao recurso. Pode. Dando provimento ao recurso. Na sequência,
houve o pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Assim vou dar uma estudadinha com calma nesse processo. Colega, deixa eu ver o horário aqui. Nós temos o quê? 10 minutinhos, imagino? Talvez? Pelo relógio de vocês. Acabou já? Tem 2 minutos? Meus são 4h58. No do Luiz falta 4 minutos. Esse último processo seu, Ana, como é que é? É uma intempestividade? É um negócio assim bem... Ou é um processo que vai demandar um tempo maior? Dá só uma olhadinha rápida. Porque aquele meu ali, realmente, a gente vai gastar uns 20 minutos no mínimo, meia hora, talvez. Então, Viu, Janaíne? Só um instantinho, tá, Janaíne? Tá. Já estamos terminando, tá? Alô, Janaíne? Tá bem. Você pode... Só espera um instantinho, tá? Só um instantinho. Ana, pode falar, então. Bom, no caso, eu não estou conhecendo de todo o recurso. Conhecimento parcial do recurso. Colegas, eu entendo que a ausência de pré-questionamento... Colegas, esse item que a Ana está falando é o 480 da pauta, tá? O contribuinte é Casa de Saúde São Marcos Limitada. Então, pode falar, Ana. Tá, o lançamento tinha sido em relação às contribuições previdenciárias, diferenças decorrentes do batimento da GFIP e GPS. A ADRJ tinha julgado improcedente e o recorrente alega no voluntário, cesseamento de defesa, relevação da penalidade e aplicação da multa e da Selic que resultam em confisco. Essa parte final, que é do confisco e da multa confiscatória e da Selic, eu aplico a súmula CARF 2 e a súmula CARF 4. Com relação à relevação da penalidade, eu não conheço ele nessa parte da relevação da penalidade por ausência de pré-questionamento. Eu cito aqui até um acordo do nosso colega Márcio, e deixo de conhecer. Em relação ao cesseamento de defesa, eu afasto essa preliminar por entender que não restou demonstrado qualquer prejuízo ou qualquer violação ao devido processo legal. Então, é isso. Acabo o voto nisso. Não ouviu? Não te ouvi, Dani? Então tá, e aí o último ponto é o confisco, né? Você não afasta a questão, súmula CARF 2 e tal. Isso. Esse voto aqui realmente tá tranquilo, né? Tô vendo aqui, elevação. Alguém gostaria de comentar esse voto da Ana? Não. Alguém diverge do voto da Ana? Também não. Colegas, em relação ao item 480 da pauta, ficou assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. A gente só não vai fazer o 479, que é um item de minha relatoria, porque a gente ia se estender assim mais uma meia hora, pelo menos, porque é um voto longo, tá? Então esse aqui vai ficar sem ser julgado por falta de tempo, tá? E os demais foram julgados. Podemos encerrar, então, a gravação, né? Janaíne, pode encerrar a gravação.